Sejam muito bem-vindos ao Universo Zanini Henke, o podcast que te leva aos bastidores de temas importantes como inovação, tecnologia de ponta, empreendedorismo, gestão. Eu sou Cristiane Câmara Braz, diretora comercial e marketing na Zanini Henke. Nosso tema de hoje é inovação. Desde 2010, a Zanini Henke investe 3% do seu lucro líquido em inovação. Nós temos uma área de engenharia de inovação dedicada e também estruturamos um comitê que chamamos de CIT, Comitê de Inovação e Tecnologia, que ele é composto por membros de diferentes áreas da empresa, além de membros externos. E para a gente falar sobre esse tema, nós trouxemos dois profissionais que respiram inovação, Luiz Felipe Nogueirão e Paulo Gonzalez. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Pessoal, assim, eu queria primeiramente que vocês contassem um pouquinho da trajetória profissionais de vocês e como que vocês mergulharam nesse tema de inovação. Perfeito. Posso começar? Vamos lá. Bom, eu sou o Luiz Felipe Nogueirão. Eu entrei na Zanini Henke numa aventura aí com manutenção de turbina a vapor. Uma baita experiência, foi legal. Acabei migrando para análise de falha. Acho que foi importantíssimo essa dedicação ali exclusiva que eu tive por muitos anos ali. Muitos anos, 3, 4 anos, só análise de falha. Já era um setor que não estava na roda viva da engenharia, né? A análise de falha já era pontualmente acionada, em um caso ou outro. Já é algo que, diferente de outros processos, não tem de uma forma clara como que é o início, o meio e o fim. Então, a análise de falha já tinha algo em comum com a inovação. Você recebe do nada um problema, você tem que identificar o que aconteceu, como que você vai resolver. E, bom, a gente passou esse tempo se dedicando, aprendendo muito. A análise de falha já vinha servindo a uma melhoria contínua para o produto, para o processo da empresa. E depois de alguns anos veio o convite, então, de eu começar a migrar para a engenharia de inovação. Até então, exclusivamente trabalhando com produto nosso ou produto de terceiros, mas muito focado em não estar performando bem, vamos melhorar, vamos resolver, né? Não buscando ultrapassar uma fronteira, não buscando fazer algo novo, sabe? Esse salto, esse pulo, essa migração aí para a engenharia de inovação foi espetacular, foi interessante, porque não mudou muito o dia a dia, os processos que a gente já fazia na análise de falha, mas a demanda principalmente por busca de novos contatos, novos materiais, isso mudou completamente. Então, de novo, o que se assemelha, né? Agora, na engenharia de inovação. Na inovação, a gente está fora da roda viva. Então, a gente vê os produtos lá na fábrica, a gente vê as coisas acontecendo, mas, de fato, a gente não participa. Na inovação também, para mim, o maior desafio é receber o problema, receber um objetivo e como que a gente vai alcançar ele. Se a gente vai alcançar ele, nem isso a gente sabe, né, de imediato. Então, tem um longo processo ali. Existem diversas... Mas quando você migrou, né? Você estava na análise de falha, você foi ali para a questão da área de inovação, como profissional, engenheiro, né? Isso. Você acredita que para você trabalhar nessa área de inovação tem que ter um perfil? A pessoa para se dedicar a isso tem que ter um perfil? Se tem, qual é esse tipo de perfil? Tem que ter um perfil e é desafiador achar alguém que tem esse perfil. Não quero falar que eu tenho esse perfil, não, porque eu tenho muito gosto de trabalhar ali, na análise de falha e inovação. Eu tenho muita disposição de acordar e saber que eu vou ter aquele dia a dia que não é muito certo, vou resolver um problema, vai vir outro que talvez nem tenha retorno. Talvez você se dedica por meses por algo e você não vê o fruto, você não vê acontecer. E como não tem uma rota estabelecida, você tem que achar o caminho. Se você ficar parado, vai ficar parado. Se você não for atrás das pessoas, não vai acontecer.
Então, o perfil que a gente busca e é difícil, é isso, é alguém que tenha muita responsabilidade, que faça acontecer e que traciona, que empurra. Porque muitas vezes você se vê, parece que você tá numa saída sem fim ali, num dia você tem um problema que, não sei, não vamos conseguir resolver isso, não tem jeito. Se você dedicar tempo, né, se você pensar a respeito, buscar as pessoas certas, dentro da empresa e fora da empresa, importantíssimo na inovação, a gente começou a ter muito isso. Contato com institutos de tecnologia, dentro e fora do país. Busca um caminho que você vai encontrar. E esse perfil é o desafio. Encontrar gente que está disposta a quebrar a cabeça o dia inteiro, muitos dias não ter sucesso, muitas vezes fazer algo muito bonito, muito legal, mas não vingar, não dá certo. Então, tem que ser uma pessoa que tenha um perfil, que eu posso dizer, tenha resiliência. É isso? Total, com certeza. E você, Paulo Gonzalez? Conta um pouquinho aí da sua trajetória. A minha trajetória começou um pouco antes do Nogueirão. Aliás, acho que muito tempo antes, né? Não quero entregar a idade, mas quantos anos de Zanini Henk? Já são 21 anos completos já. Esse ano eu já completo em dezembro 22 anos de casa. E como começou essa história aqui com a gente? Eu comecei na Zanini Henk, né, na usinagem, né, nas áreas produtivas da empresa. Trabalhava na usinagem como torneiro CNC, que já era meu início profissional, né? E aí a gente sempre preocupado em crescer profissionalmente, já estava estudando engenharia na época, né? Eu sou engenheiro de formação, né? Engenharia de controle e automação, embora sempre trabalhei na área de mecânica, mas os cursos de engenharia na época estavam meio restritos aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu parti para controle e automação, que tinha mais correlação com a área mecânica do que os outros cursos de engenharia que estavam disponíveis. E aí foi, né? Eu trabalhei um tempo na usinagem, recebi um convite para trabalhar no PCP, né? Fiquei lá bastante tempo e fui rodando algumas áreas produtivas, como coordenador de fábrica na área de fresamento e retificação de engrenagens, tratamento térmico, ferramentaria. E aí eu tive o convite para ir para a área de processos, né? Que é a nossa engenharia industrial. Isso foi em 2015. Então, desde 2015 na área de engenharia industrial. E agora, nessa nova remodelagem das engenharias, né? Em 2022, eu migrei para engenharia de produto, né? No início, junto com o pessoal ali nessa roda viva da engenharia, né? Cuidando dos projetos, das entregas e dos prazos, né? E depois mais focado em melhoria contínua, né? Que é mais ou menos o que o Nogueirão falou do ponto de vista de inovação, né? A pessoa está fora dessa roda viva da engenharia, né? Se deixar para fazer inovação ou a própria melhoria contínua junto com outras atividades, né? Vai ser muito difícil, né? Porque existem outras demandas, né? Tem prazo para cumprir, tem os projetos, as entregas de rotina da engenharia, e isso acaba não sobrando tempo para melhorar, né? Então, hoje a engenharia está muito bem estruturada, né? Inclusive com uma pessoa dedicada exclusivamente para a melhoria, que sou eu, né? Mas a melhoria contínua não se restringe a uma única pessoa, né? O importante, o legal é exatamente isso, né? Envolver todas as áreas, né? Hoje todas as engenharias estão juntas, né? Desde a engenharia de aplicação, né? Passando por produto, engenharia de processo, que é a engenharia industrial, a própria área de inovação, Isso. né? E a engenharia de turbinas, inclusive, né? Isso faz com que todas as engenharias estejam com uma sinergia, né? Com um foco único, né? Então, isso faz com que os projetos aconteçam realmente, né? E o bacana é que todo mundo acaba tracionando de alguma forma algum projeto, né? Isso que é legal, né? Hoje, todo mundo em todas as engenharias tem pelo menos um projeto de melhoria em andamento no momento. Então, assim que faz a entrega de um projeto, já encaminha outro ou vai ajudar o engenheiro que está tocando um outro projeto para poder também ajudá-lo a tracionar. Tem projetos que são mais pontuais, são mais rápidos, tem projetos de melhoria que são mais complexos e demandam mais interações, mais áreas, muitas vezes demandam fornecedores, enfim, buscar informações no cliente, né, porque tem que estar sempre alinhado com a expectativa lá do cliente. Então,
essa ponte é muito legal que a gente vai buscar, né, através de pessoal de campo, através do pessoal da área comercial, trazer essa demanda do cliente para poder trazer esses projetos para dentro do setor também. Então, quer dizer, né? Não é possível fazer inovação se você não tiver uma área dedicada. Quer dizer, você entrar na roda viva daquele tempo ali, que a gente já sabe, é uma loucura a engenharia, né? Isso. Então, assim, tem que estar dedicado e tem que ser resiliente. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre inovação. Nogueirão, assim, do teu ponto de vista, o que é inovação, quais são os tipos de inovação e como que a gente estruturou essa área dentro da Zanini Henk? Certo. Definições para inovação devem ter aí, são inúmeras, né? Mas como a gente atualmente está enxergando ali inovação na Zanini Henk, bom, primeiro, tem um time dedicado a isso, certo? Seja na inovação do produto, seja uma inovação nos processos, uma inovação no core do produto, com uma melhoria contínua. Hoje a gente tem ali na inovação três segmentos quase. Então a gente tem projetos que a gente vincula ao nosso core. Então, a um produto que nem a gente tem aqui. A gente tem projetos focados no que a gente já faz. Como que a gente pode melhorar isso? Por exemplo, são muitas ações que saem da análise de falha. Ou Exatamente. projetos de melhoria que buscam redução de custo, aumento em produtividade. A gente está inovando, a gente está melhorando, olhando o nosso core. E isso é contínuo. A tecnologia avança, a gente tem que avançar também. Então, mas assim, lá na Zanini Henk, por exemplo, eu participo desde sempre do comitê, né? E a gente Isso. sempre falou, por exemplo, nós temos inovação em produto, até acho que você tem o perfil da inovação no produto, né? Isso. E temos inovação em processo. A gente ficou, desde que a gente estruturou o CIT, a gente ficou muito tempo ali focado na questão do portfólio, né? Da inovação em produtos para que a gente pudesse ampliar e ter uma gama maior de redutores para cada cliente dos nossos mercados de atuação. Então, a gente teve essa época que a gente ficou bastante focado ali no portfólio, em produto. Depois nós identificamos que a gente precisaria de uma inovação em processos, né? Isso. Porque isso tem que andar junto também, né? Porque quando você cria um projeto de inovação, ele tem que ter a validação das outras áreas da engenharia industrial. Nós temos que garantir, né, Nogueirão, que esse projeto ele seja fabricável. Isso. Porque o que acontece muito com a inovação, o que a gente percebe, às vezes até a gente vê muita gente se aventurando no tema da inovação e, de fato, criam projetos que, do ponto da engenharia, parecem ser maravilhosos, e aí na fabricação a gente percebe que não vai acontecer, porque tem processos muito difíceis de ser alcançáveis. Exatamente. É isso. Isso. Vamos focar então nessa primeira das três categorias, essa primeira categoria da inovação no nosso produto, tá? Vamos dizer que a gente está lançando um produto novo. Hoje lá na empresa, como que é a estrutura, o processo para isso? Então a gente trabalha com uma ferramenta que ajuda muito a gente, que é um funil de inovação, chama. Esse funil de inovação é um filtro, na verdade. Primeira etapa, a gente vai vamos receber as demandas. Então as ideias, a gente chama de fragmentos de ideias. E quem que traz essas demandas, essas ideias, qualquer um ali na empresa pode trazer. Pode vir do comitê de inovação e tecnologia. Muita coisa vem do próprio time comercial, então do pessoal que está no campo, está com o cliente, que entende o que o cliente precisa. Pode vir da fábrica, pode vir da engenharia. São ideias. A gente tem essa infinidade de ideias, a gente quer avançar elas no nosso filtro, no nosso funil. E é um filtro mesmo, porque muita coisa vai sendo descartada. Então talvez tenha alguma ideia ali, a gente tem que considerar tudo, mas talvez num primeiro filtro essa ideia não é viável. Vamos descartar. Essa ideia interessante, vamos pesquisar a respeito. Então, a gente começa a pesquisar, começa a esboçar como que vai ser feito aquilo. Esboçou, pesquisou, começou a fazer um anteprojeto, começou a botar aquilo no papel.
importantíssimo passar por uma etapa de validação de é possível fabricar aquilo? A gente tem como fabricar? A gente tem matéria-prima para isso? E aí vem fatores importantíssimos para a gente aqui no Brasil, né? Muita coisa que a gente busca de referência, e seja na literatura ou de benchmark de outras empresas, muita coisa voltada para a Europa, muita coisa para os Estados Unidos, mas e aqui no Brasil? De fato, dá para fazer isso? É uma etapa importante para a gente, que a gente passa e processos críticos na empresa, a gente faz questão de manter dentro da empresa até por conta disso. Então, matéria-prima, tratamento térmico, retífica de dentes, importantíssimo ter esses processos críticos lá. Da segurança e enfrentar essas demandas que o equipamento é muito solicitado. Bom, a gente consegue fabricar... Ou seja, não é só projeto. Não, de jeito algum. Né? Na verdade, é uma união de processos que resulta, vamos dizer assim, num projeto campeão. E saber o que é crítico, ficar de olho no que é crítico, acompanhar a qualidade do fornecimento, da fabricação. E para um equipamento que, às vezes, a gente tem uma matéria-prima de 15 toneladas, né? Você pode olhar e criar uma falsa segurança, né? Bom, dá para fabricar, dá para receber a matéria-prima, ótimo. Mas a gente ainda está falando de um projeto inovador. A gente ainda está falando de um produto que talvez nunca tenha entrado em operação. Eu já participei em 2017, 2018, a gente chegou a fabricar um protótipo na empresa. Então tinha um equipamento novo, a gente fabricou um protótipo, colocamos esse protótipo para operar com carga, acompanhamos por 2 anos esse protótipo, incluindo etapas no período de entre safra, de uma parada oportuna. Vamos pegar esse protótipo, trazer de volta para a empresa, desmontar ele inteiro, ver como ele operou. Então tem um tempo de validação desse produto novo também. Porque justamente como ele é novo, a gente não tem um histórico. Ele tem uma maturidade, esse produto. Você lança ele, você vai acompanhar ele. Ele performou, ele está indo bem, vai com calma, vai lançando outros, vai baixando seus fatores de serviço. A gente lança um produto com gordura, um produto novo. Na gordura eu quero dizer, sobrando capacidade de carga. Porque uma coisa é colocar no papel, é calcular. Mas tem muitos outros fatores que não dá nem para considerar ali, né? Então... Levando em consideração o tempo de vida, né, esperado de um equipamento como o nosso. Esses equipamentos não são descartáveis, Não justamente. são descartáveis, então... Esse tempo de validação, ele é grande também, né? E por isso que eu citei, né? A tecnologia está avançando e a gente tem que avançar junto. Os softwares estão avançando... Ótimo, estão avançando. O monitoramento tem ajudado a gente muito. Instrumentação e monitoramento para entender como esses equipamentos estão performando em campo. A gente ganha tempo nisso, com certeza. Na questão da maturidade. A gente ganha um tempo de falar, o produto está performando, vamos continuar. Vamos ser mais agressivo. Mas tem que ir com calma, porque ele não perdoa. Não importa o tamanho da peça, não importa o tamanho do equipamento. Infelizmente, se vacilar em alguma etapa importante, e muitas vezes pode acontecer uma falha que é repentina. Não é algo que vai apresentar um sinal, que você vai ter tempo. Então, esse tempo de maturidade, e isso é interessante. Aí que a gente separa os tipos de inovação. A gente tem nossa inovação no core, que a gente está trabalhando em produtos já consolidados, em produtos que a gente tem, você vai saber melhor do que eu, mas centenas já em operação, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia. A gente tem muita informação só de saber que esse produto performa. Um tamanho específico de um Torque Max. Só de saber que daquele tamanho eu tenho 15 performando bem, eu não sei, 10, 15 anos, é uma informação já muito rica. É uma informação que se eu vou projetar um equipamento novo desse, eu tenho todo esse histórico a ser considerado. Tá? Isso no core. Quando a gente passa para a fatia da inovação incremental, que é um step de, olha, eu não tenho muita referência aqui. A Zanini Henk não tem muita referência. Mas no incremental a gente ainda tem referência de outras empresas, né? Então no incremental, nós pelo menos, a gente olha muito nossos concorrentes de fora. Concorrentes de fora é Europa, Estados Unidos, Ásia. O que eles estão fazendo? E muitas vezes o que eles estão fazendo em outros segmentos, né?
Ano passado a gente teve uma oportunidade incrível de ir pela Zanini Henk numa feira só de engrenagens na Alemanha, em Munique, né? E foi... assim, eu me surpreendi muito com o jogo aberto das pessoas que estavam lá, das empresas que estavam lá. Tinham também centros de tecnologia, universidades, mas muita empresa do segmento eólico, empresa agora com os carros elétricos, as caixas de transmissão estão sendo muito demandadas. Então, poxa, é um carro elétrico, né? Mas a tecnologia que eles estão investindo ali para engrenamento, para caixa de transmissão, a gente tira tanta coisa nova e o pessoal vai lá para, de uma forma, lógico, tudo muito limitado, o que eles fornecem ali no fórum, mas a gente ficou bem surpreso de ver quanta informação interessante e como a tecnologia em caixa de transmissão, que é algo também centenário, mas como tem evoluído muito rápido nos últimos anos. Eólico, carro elétrico e na aviação também, com as turbinas a gás. O pessoal está aplicando caixa de transmissão planetário com solicitações assim que a gente nem imaginava. E aí, nesse mundo incremental, a gente perde o reforço da bagagem, da história da Zanini Henk, né? De um produto consolidado. A gente começa a migrar para um produto novo. Essa é uma outra fatia da inovação, que tem que ir ainda com mais calma. Que aí sim, fazer um protótipo é essencial. Fazer um protótipo, acompanhar ele, monitorar, desmontar, ver como performou. E aí sim, começar a entrar no mercado, sabe? É algo que leva muito tempo. E Nogueirão, e todas essas etapas que acontecem nesse processo da inovação são garantidas pela Zanini Henk. Vocês atuam e faz com que isso aconteça lá no final da linha. Ou seja, a gente já errou também lá atrás, né? E outra pergunta, por exemplo, quando a gente fala de inovação, é lógico que a gente olha para dentro, nós estamos fazendo, mas existe toda uma cadeia de valor, uma rede, onde a gente tem que inserir fornecedores, clientes, vamos supor, tem várias interfaces ali que interagem com a gente. Como que a gente faz isso ao longo de um projeto de inovação? Isso. Quando a gente entra nesses projetos de inovação, principalmente os incrementais, que é algo que não é muito do nosso dia a dia. Primeiro, assim, eu acho que é um interesse mútuo do cliente e da Zanini Henk, né? A gente já teve umas experiências muito interessantes, assim, do cliente buscar a gente. Ele fala, olha, eu preciso dessa solução aqui no Brasil. Olhando aqui no Brasil. Existem opções da Alemanha, dos Estados Unidos? Existem, mas como que fica a questão de pós-venda? Como que fica a questão de atendimento de campo? Sabe? Ele precisava de uma solução aqui no Brasil. Bom, então começa ali o interesse já mútuo. O cliente precisa daquilo, ele não está tendo opção. Trazia muitas vezes os equipamentos de fora, não performavam, os equipamentos não performavam, buscava ajuda lá fora, não obtinha essa ajuda. Então, veio um interesse mútuo. A Zanini Henk, vamos enfrentar um risco. Porque inovação incremental, existe risco. A gente não tem, de novo, aquela bagagem, aqueles 30 anos de equipamento em operação. Nesse exemplo em específico, existiam sim matéria-prima e componentes que a gente não tinha experiência. A gente não tinha ainda entrado naquele mundo. Aí a gente começa a fazer nossas buscas. Então, essa cadeia, essa proximidade da engenharia de inovação com suprimentos, na verdade é algo que a gente fala muito lá na empresa. Existe um departamento de engenharia de inovação, que não está na roda viva, mas todos os setores precisam ter, sabendo que a Zanini Henk tem essa frente, tem como estratégia ter produtos incrementais e ser uma empresa inovadora, todos os departamentos, como o Paulo colocou, precisam ter gente de olho. Suprimentos, tá de olho em fornecedores novos, em novas tecnologias. Quando a engenharia de inovação busca suprimentos, muitas vezes eles já sabem direcionar a gente. Vamos buscar aquele fornecedor para ver se ele tem alguma solução. Muitos processos, vamos tentar um item comercial que a gente comprava fora, importado. Vamos tentar fazer dentro de casa, vamos entender como que é. Vamos buscar engenharia industrial, tratamento térmico, ver se a gente consegue fazer. Então, processo bem longo e que envolve mesmo uma cadeia
grande e complexa ali. A gente tem até, pegando a fala do Nogueirão, né? Trazendo essa demanda do cliente, né? Me ajuda com isso, né? Eu estou com esse problema, não consigo encontrar esse componente, ou ele é demorado, é importado, não consigo colocar aqui rápido, minha máquina está parada, né? Então, um caso que a gente pode trazer como uma melhoria, né? Tanto a parte de projeto quanto de processo, que foi um desenvolvimento também na fábrica, foi a fabricação das rótulas, né? Exatamente. Então, é um componente de um redutor que aciona um moinho horizontal, né, de cimenteiras. E para atender o cliente, né, normalmente a gente comprava também esses componentes, né, que são peças essenciais ali do conjunto rotativo, que sem aquilo a máquina não funciona. E a gente conseguiu, então, pesquisar não só a parte de projeto, né, o design da peça, mas desenvolver a parte de matéria-prima, né? Exato. Toda a cadeia produtiva, né? Como que você vai processar esse material depois que ele chegar, né? Você pegar uma matéria-prima e converter aquilo num componente e aquilo funcionar depois, tem um grande caminho ali, né? Entre esses dois extremos. Então, fazer um projeto se transformar numa solução que é o desafio, né? E a gente conseguiu. E isso já incorporou já o nosso portfólio de componentes, né? E nos equipamentos que a gente fabrica, né? Que é a linha Combi Drive, que a gente comprava esses componentes também, já não compra mais. A gente fabrica. E não só fabrica, mas como a gente mantém até em estoque, inclusive. A gente consegue atender de imediato aí várias demandas que surgem, né, dos nossos clientes. Ô Paulo, então nesse momento que você está falando aí, é onde entra a inovação nos processos. Exatamente. É isso. É algo que foge da rotina, né, Cris? A gente está acostumado a fabricar carcaça, fabricar engrenagem, aí surge uma rótula. Que quem fabrica aquilo é um fabricante de rolamentos. E agora? O que faz com isso, né? Então, demanda toda essa trajetória, né? Você pesquisar, você ensaiar, fazer toda a parte... estabelecer os hold points de processo, que a gente chama, né? Para a gente poder garantir que aquele componente não vai ter só o aspecto daquela peça que a gente compra daquele fornecedor que já é renomado naquela fabricação, né? Mas aquilo funcionar efetivamente no cliente, né? E a gente depois já teve, inclusive, várias comprovações que aquilo funcionou, porque as máquinas voltaram, né, para fazer reformas. Já tem um tempo que a gente fabrica isso, né? Mas só para poder dar o exemplo, para poder, né, converter essa necessidade que surgiu lá no cliente, né? Surgiu lá num problema lá que veio da área comercial, muitas vezes, trazendo essa súplica do nosso cliente, ela me ajuda com isso, né? E a gente convertendo isso numa solução, isso demonstra que a empresa está no caminho certo, é uma empresa inovadora, uma empresa que pesquisa, né? Que desenvolve novos processos. Não fica só com o produto em si, né? Hoje a gente fabricar componentes que a gente normalmente comprava, para a gente demonstra uma evolução muito grande na parte de melhoria contínua. E de inovação também, né? Fora que desse exemplo da rótula, eu tava pensando nele mesmo, tá? Mas deixamos de comprar um item comercial de um fornecedor que é impossível questionar a qualidade, né? Mas prazo, com certeza, é algo que a gente consegue fazer muito mais rápido internamente. E um item que agora é fabricado, me corrija se eu estiver errado, mas 100% na Zanini Henk. 100%. Matéria-prima, tratamento térmico, acabamento, montagem. Exatamente. Toda a parte de controle, né? Os testes de contato, os protocolos dimensionais, tudo isso é feito internamente. Isso. Então, existe essa validação. Vou voltar na questão da validação. Isso. Como que é isso? Você está desenvolvendo um projeto novo ou você está desenvolvendo uma melhoria num produto existente? Isso. Nesse momento, você tem um link com a engenharia de processos, com a inovação de processos, e vocês ali formam um parecer de que esse produto aqui a gente consegue fabricar com a qualidade requerida das normas, inclusive dos projetos, né, nossos, dentro da fábrica, é isso? Exatamente. É isso, Paulo? Exatamente. Fora todo esse controle, né, ou cuidados, né, desde a compra do material, a gente também consegue fazer vários ensaios, né? Então, a gente tem várias normas, né, que a gente segue para poder validar se aquela matéria-prima ela está apta a fabricar aquele produto, aquele componente. E também a gente tem vários processos internos de
de inspeção e de validação em cada etapa importante, né? São esses hold points de fabricação, que no final a gente tem a segurança que a gente está entregando um produto com qualidade e confiabilidade para o nosso cliente, né? Então, e aí eu quero aprofundar nesse tema pelo seguinte: nós estamos com a área de inovação desde 2010 dentro da Zanini Henke. E lógico, a gente teve erros e acertos, né? E eu gosto muito de compartilhar isso, porque quem está ouvindo, às vezes, quem quer se introduzir nesse mundo da inovação, às vezes a gente consegue ajudar a não cometer os mesmos erros que nós cometemos como empresa. Eu me recordo muito, assim, que em 2010, 2013, nós fizemos alguns produtos onde a engenharia decidiu colocar no mercado um produto e ficou um produto maravilhoso, né? A gente falava que era a nossa Ferrari de redutores, só que a gente não conseguiu vender. Não. Por quê? O que é muito importante quando você entra no mundo da inovação? Porque as ideias, elas acontecem, a gente faz brainstorms, né? Os engenheiros têm ideias maravilhosas, mas você tem que estar alinhado com o cliente lá no final da linha. Porque não adianta nada você fazer um produto de excelência e não ser aquilo que o cliente quer. Então, nós percebemos ao longo dessa história da inovação que isso teria que estar alinhado com o cliente. Afinal de contas, o que o cliente quer? Não basta a Zanini Henke querer, falar assim, não, eu quero colocar esse produto no mercado, mas o que ele quer em relação a custo, em relação à qualidade, né? O que ele espera de um produto inovador? E durante esse tema, nós fizemos um trabalho muito importante. Eu não sei se você vai se recordar, se você já estava na inovação, mas o Paulo certamente vai se lembrar. Nós fizemos diversas entrevistas em clientes, onde participou o André, né, Silveira também, para a gente entender de fato o que o cliente espera de um redutor, né? Estamos falando aqui de redutores, de partes e componentes de redutores. O que o cliente espera ter lá no final da linha? E a gente se surpreendeu com esse resultado. A partir daí, eu acho que a gente conseguiu dar um direcionamento, né? Por exemplo, não adianta você querer colocar uma Ferrari no mercado e o cliente não está disposto financeiramente a adquirir essa Ferrari, né? Então, todos esses pontos têm que ser avaliados, né? Quando você fala em inovação, você tem que entender que existe um projeto, você tem que validar isso dentro dos processos da empresa, como a gente falou, né? Inovação em processo, nós temos que pensar nessa cadeia que está envolvida ao longo do projeto de inovação, onde você interage com suprimentos, com fornecedores, você interage com parceiros, muitas vezes, né? Então, assim, um dos pontos que a gente pecava muito lá atrás, eu acho que a gente corrigiu essa rota e vale a pena aqui colocar, é isso. Além desse ponto que eu estou falando, Nogueirão, o que você hoje considera que nós tivemos, né? Eu falei de alguns erros, né? Tem outros aí também que a gente vai falar ao longo do podcast. Mas o que você julga que quais foram os acertos que nós tivemos ao longo dessa jornada de inovação? Ah, perfeito. Eu já ouvi falar muito dessa rodada que vocês fizeram de entrevistas mesmo. O protótipo que eu citei de 2017, eu interpreto pelo menos que foi fruto dessa rodada, porque justamente a gente tinha mesmo uma Ferrari, que para mim é um dos melhores produtos que eu vi ali da Zanini Henke mesmo, aquele planetário ali no caso, 2.0. os que eu vi performando, que eu tive a oportunidade de acompanhar reforma na empresa, overhaul, por tempo de uso mesmo, estavam impecáveis. Mas, de fato, né, não tem o que fazer. A engenharia não tem muito limite. Às vezes a gente dá pra fazer muita coisa com esses equipamentos. E, inclusive, fornecer algo que depois não vende, né? Que o cliente não está disposto a pagar. Então, hoje, a gente se força a fazer essa rodada antes de fabricar, antes mesmo de... É uma etapa de... O Paulo usou aqui um hold point também.
A gente precisa entender comercialmente, tem toda uma etapa de custo para entender comercialmente se aquilo é viável ou não. E aí, eu vou repetir de novo, mas graças a essa tecnologia que está avançando, né, no mundo inteiro, isso tem ajudado muito a gente, seja no design do produto, mas nessa etapa também de custeio. Então, a Zanini Henke, vocês devem saber isso melhor que eu, mas acho que há 3 a 4 anos a gente está com os dados da indústria 4.0 bem consolidados, gerando informações ali em tempo real, da fábrica mesmo. Então, a gente está tendo uma precisão cada vez maior de poder fazer um orçamento e um custo de um produto, inclusive de um produto de inovação. E aí que está o desafio. Um produto de inovação é um produto que você nunca fabricou, né? Imagina o estudo envolvido nisso. A gente se dedica muito num estudo de design do equipamento. Mas o time que auxilia a gente para colocar fazer um estudo e simular e botar um valor naquele produto, esse valor a gente levar para o time de comercial e fazer um double check e validar que existe demanda e o produto vai alcançar um valor interessante, isso é algo que eu enxergo, pelo menos, que vem acontecendo mais recentemente na Zanini Henke e muito suportado por conta da indústria 4.0 mesmo, sabe? Então, está sendo um grande desafio para a gente. Fazer um equipamento que não quebra, que performa, fácil não é, com certeza. Tem muitas aplicações e muitos desafios aí. Mas a gente alcança. Agora, fazer esse equipamento de forma atrativa para o cliente também, né? Atendendo performance que ele espera, atendendo o preço que ele espera, né? O tempo de vida que ele espera, é onde a gente vem tentando, a gente está focado bastante ali, hoje em dia, eu diria. Então, posso dizer assim que a gente ouve o cliente, a gente fala com o fornecedor, a gente tem validação de qualidade, inclusive, né? Nós criamos protótipos, então, assim, não é simplesmente você falar que você é inovador, né? Existem etapas que precisam ser cumpridas para você ter um sucesso lá no final da linha, certo? E um time, né? Uma cadeia. Porque é o que eu mais falo lá dentro. Exatamente. Ter uma engenharia de inovação é fácil, é simples, mas ter gente nos departamentos, pessoas nos departamentos pensando em conjunto e se auxiliando e se ajudando, aí a gente consegue ir para frente. Isso é... A engenharia em si, né, ela tem muitas ferramentas, né, para fazer um projeto inovador do ponto de vista de projeto, simplesmente, né? Isso. Tem vários softwares de engenharia, né, onde a gente consegue fazer diversas simulações e colocar aquele equipamento para rodar virtualmente, vamos falar assim, né, para validar ele do ponto de vista técnico. Mas casar com toda esse arranjo que é necessário também, né, a parte de custo, se é fabricável, se dá para montar, se não dá para montar, se dá para transportar, se não dá para transportar, se tem matéria-prima disponível, se não tem, e se aquilo o cliente vai reconhecer como uma vantagem para ele no final, né? Do ponto de vista de custo, de confiabilidade, né? Qualidade e de prazo também, né? Porque hoje a gente percebe que o cliente ele deixa para investir sempre no momento mais tarde, né? Não tem dinheiro sobrando, né? Então, o desafio também de tudo isso é fazer o equipamento ser fabricado no lead time curto também. Então, tem várias estratégias associadas a isso, né, de matéria-prima e de fluxo de fábrica mesmo, né, para evitar que uma peça tenha contrafluxo na fábrica. Isso a 4.0 ajuda muito, né, com softwares de programação e de sequenciamento de produção. Tudo isso vai convergir para o final e em benefício para o cliente. Então, e o desafio é esse, né? Fazer tudo isso convergir para um objetivo final que vai atender o cliente. Porque inovação é isso, né? Inovação por inovação não paga conta. Nós temos que, na verdade, fazer um produto que o cliente compre e que seja vendável essa inovação, né? Exatamente. Isso daí que eu acho que também foi um ponto ali que a gente superou dentro da empresa, né? Porque esses processos parecem... Vocês falando assim, parece que é simples, mas não é. É bem complexo, né? E a gente teve uma certa maturidade aí do ponto de inovação para a gente conseguir ter êxito de chegar lá no final e ser realmente aquilo que o cliente quer, porque no final é realmente isso que importa. Exatamente. Legal, muito bom.
E vamos lá, e vamos falar o seguinte: vocês falaram aqui uma coisa importante que foi falado no último podcast também, né? Ah, a gente foi, por exemplo, Feira de Hannover. Agora você está falando que vocês foram numa feira na Europa, né, na Alemanha, só sobre engrenamento, é isso? Isso, Então, quer dizer, exatamente. isso também demonstra o quanto que é caro fazer inovação, né? Isso. Aquilo que eu falei lá no início, nós realmente você tem que ter um investimento nesta área. Parece que é simples, parece, mas não é. Custa dinheiro e não é pouco dinheiro, Não. certo? Então, eu queria um pouco trazer aqui para a gente falar a questão das patentes, né? Porque aqui no Brasil, a empresa vai, inova, ela investe, né? Como nós falamos, e no final a gente pede essa patente, né? Que Isso. muitas vezes ela é desrespeitada, né? Eu sou uma defensora assídua da patente, porque eu acho que não é justo aí todo esse trabalho que vocês falaram aqui, e no final da linha chega lá e alguém vai lá e, sabendo que você tem a patente, e tenta ali fazer alguma coisa, copiar um produto seu. Como que é essa questão, como vocês tratam isso depois que esse produto ele é requerido essa patente? Como que é tratado isso? Isso. A patente, ela entra no processo, na estrutura de inovação que a gente explicou por cima, no funil. A patente entra em 2 momentos mesmo, que você colocou, Cris. No primeiro momento, vamos dizer que o comercial traz uma demanda, por exemplo. Traz uma ideia. A patente já entra ali. Essa demanda, essa ideia que eles trouxeram, existe alguma patente que já cobre isso? A gente pode dar o sinal verde e partir? Então já tem uma Ou análise. seja, aí você já está me falando que você já tem uma preocupação com Isso. patentes de terceiros. É isso, exatamente. Então, quer dizer, ali já começa uma coisa que eu acho bem bacana, né? A gente já Isso. está respeitando o que existe. Porque, primeiro, as consequências, se você avançar, né? As Uhum. consequências são graves. E chance de gastar dinheiro à toa, né? Desenvolver algo, ainda sofrer essas consequências e não ter sucesso por conta da patente, porque a patente tem seu período ali, tem muito custo envolvido nela, manter ela. E assim. Essa mentalidade aí da patente, né, que eu acho que ela é muito pouco difundida no Brasil, né? A gente vê em mercados mais avançados, igual Estados Unidos, mesmo Europa, existe assim um respeito muito grande, e aí eu não falo nem só de quem pediu a patente ou dos órgãos, mas dos próprios clientes que vão comprar um produto que já tem patente, o pessoal não faz isso, entendeu? Porque eles respeitam, e aí eu acho que não só respeitar, eles entendem que existe todo um custo e uma energia envolvido no projeto, né? E quem faz isso tem que ser valorizado. Né? Por exemplo, o trabalho de vocês tem que ser valorizado. O trabalho da Zanini Henke precisa ser valorizado. Então, assim, aqui no Brasil, eu acho que falta um pouco aí dessa mentalidade da gente realmente vira e mexe os empresários reclamarem. Ah, mas a gente não é competitivo. Ah, mas o Brasil está atrasado, a gente precisa investir muito em inovação. Mas eu acho que começa ali, sabe? Tem que ter esse respeito, tem que querer, tem que entender que isso custa. Entendeu? Só você tendo essa postura e essa mentalidade é que cada vez mais vai inspirar os empresários a realmente buscar essa inovação. Para a gente competir lá fora, o Brasil é rico, tem muitos engenheiros, pessoas talentosas que estão, inclusive, saindo do Brasil, né? Isso. Então, assim, se a gente não tiver essa mentalidade do que a gente criar aqui, a gente precisa valorizar e respeitar, eu acho que aí a gente começa a perder o jogo, sabe? Então, a patente ali, no nosso caso, na Zanini Henke, né? Patente é sobre uma solução, um produto, um processo da Zanini Henke. E que nem a gente vem discutindo. A Zanini Henke é composta por um time gigantesco ali, de pessoas de diversas áreas que estão trabalhando para alcançar essa inovação, para alcançar essa patente. Então, na minha opinião, qual que é o interesse da Zanini Henke nessa patente?
eu alcancei com aquele time, eu investi dinheiro naquilo, alcancei essa patente, eu vou pagar por essa patente, eu vou manter essa patente. A patente, a busca por patentes é um benchmark também. É um documento que a Zanini Henk está abrindo publicamente muita informação. É um documento público que a Zanini Henk coloca lá o que ela está protegendo. Então, o que ela alcançou com aquele time de funcionários, de softwares, de base técnica. De inteligência. Exatamente. Então, a Zanini Henk alcançou aquela conquista, patenteou, tornou público o que está patenteando, contrapartida, ela ganha um período de proteção da patente, certo? Então, mas é uma conquista da Zanini Henk, né? Na minha opinião. Então, é algo que tem que ser respeitado. Acho que tá evoluindo no Brasil, mas tem que ser respeitado, porque senão a gente desmotiva, né? Imagina, você vai lá, você tem toda essa energia, todo esse custo, e chega lá, você não é respeitado naquilo que você investiu, né? Então, acho que isso desmotiva o empresário a requerer a patente e a fazer inovação. Eu acho que isso daí é uma das causas que, poxa, eu tô lá, eu tenho uma equipe dedicada, né? Eu tenho um custo fixo ao longo de anos para chegar num determinado produto. E, de repente, isso não é respeitado, eu acho que isso daí também desmotiva o empresariado. Só quero falar isso como uma recomendação aí, né, para quem reclama aí da falta de competitividade do produto brasileiro, da falta de investimento dos empresários em inovação, mas esse é um tema que a gente precisa debater abertamente. Certo? Total. Esse primeiro passo, né, da patente, acho que é fundamental, né? Você já fazer uma pesquisa e saber se aquilo já está protegido, né? Se aquela ideia já está protegida, se aquele produto já está protegido por alguma outra patente. E isso vira benchmark, né? Total, com certeza. Você respeita, mas você aprende com aquilo também. Então, acho que tudo que a Zanini Henk vem fazendo, né, e vem tornando público através das suas patentes, ela também vira uma informação, né? Que tá disponível, né? Então, dá para aproveitar de alguma forma, mas a patente ela tem que ser respeitada. Essa preocupação inicial acho que é fundamental mesmo. A gente tem algumas patentes que estão sendo requeridas, né, nos processos mais recentes. Se eu não me engano, a última que consolidou foi em 2021, para acionamento de moinho vertical de cimento. E é um processo longo também, o próprio requerimento da patente, mas é muito rico. Inicia ali no início do projeto, a gente já entende o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E você vem construindo essa patente junto com o produto. Você chegou num produto que tecnicamente é viável, comercialmente é viável, e está livre de restrições com patente, você faz a entrega dessa patente para fazer o requerimento dela. Então, esse ciclo completo, o último que a gente fechou, se eu não me engano, foi em 21 e 22. A última patente que a gente pediu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Né? Inovação radical. Eu fico sempre com essa dúvida, né? Nós somos uma engenharia mecânica, fabricante de redutores especiais de velocidade. Como que você enxerga ao longo dos anos, né? Uma visão lá de longuíssimo prazo? Você acredita que pode acontecer no futuro alguma inovação realmente radical que possa revolucionar totalmente esse mundo dos redutores de velocidade? Como vocês enxergam isso? Acho que não tem limite mais, né, Cris? Eu sempre falo que o céu não tem limites, ao contrário, não tem limites. Hoje a gente vê muita coisa que a gente, num passado recente, não acreditava que era possível, né? Exato. Um exemplo que a gente vê e já convive, já desfruta disso é a manufatura aditiva, né? Exatamente. Então, muitas coisas, muitos componentes que a gente julgava não ser possível, né, fabricar, hoje é possível, né? Fala um pouquinho, porque a gente entende que o que é manutenção... Manufatura aditiva, né? Mas quem está nos ouvindo às vezes não sabe do que nós estamos falando. O que é manufatura aditiva, Paulo?
alguns conhecem como manufatura aditiva ou metalurgia do pó, né? É você construir uma peça, né, um componente, ou fazer um reparo, né? Você adicionar material, né? Camada sobre camada, e você, no final, você ter um componente, ter uma peça, né? E isso vem também ganhando bastante corpo, né? Bastante aplicabilidade, né? Começou com uma função principal, né? Um objetivo principal de promover algum revestimento, né? Em peças para poder mudar as propriedades superficiais de um determinado componente, né? Imagina, eu tenho um eixo, eu quero revestir a superfície desse eixo com um material diferente daquele que o eixo foi fabricado, a fim de obter ali propriedades diferentes daquela superfície, né? Muitas vezes com melhoria de resistência ao desgaste, enfim. E hoje a gente estendeu, né? Não só revestir uma determinada peça, né? Com um consumível, né? Que a gente chama, mas a gente fazer isso para reconstruir, né? Então, um componente muitas vezes chega na nossa fábrica, né? Danificado, né? E num passado recente aquilo seria descartado, né? O cliente teria que descartar e comprar um componente novo. E tem toda aquela questão do prazo, custo alto. Hoje a gente já consegue recuperar aquele componente através de manufatura aditiva e não só estender a vida útil desse componente, mas como trazer ele de volta, né? Para operar com uma peça nova mesmo. Então, um dos processos que a gente usa hoje para converter, né, esse conceito em solução é o laser cladding. Então, é um processo, né, que nasceu de uma parceria tecnológica, né? No Grão falou bastante de visita a feiras, né? Na Europa, a gente também tem parcerias tecnológicas no Brasil, uma delas muito importante com o ITA, né? Então, a Zanin Henck está dentro do ITA, né? Faz parte de um conglomerado de empresas que discute tecnicamente ali pelo menos 2 até 3 vezes por ano ali toda a tecnologia do universo de engrenagens. E nasceu dessa sinergia, né, dessa participação nesse grupo, que é um grupo bastante seleto. E a Zanin Henck inovou, né? Então, não só usar o laser cladding como um revestimento superficial, mas a gente usar isso como uma solução para o cliente, né? Para trazer aquele componente que ele descartaria, né? Um componente que ele vai colocar na máquina dele, vai operar e vai performar e vai trazer aquela peça de volta à vida, né? Então, esse é um dos processos mais recentes, né, que a gente vem melhorando, né, a cada dia, sempre trazendo bastante, sempre com bastante pé no chão, né? A gente não pode se aventurar, né? Esse é um dos pilares, né, tanto da inovação quanto do processo de melhoria contínua, né? A gente tem que estar sempre muito bem alicerçado para trazer uma solução que seja eficaz, né? Não só uma solução paliativa ali para o cliente. O Nogueirão sempre defende ele falar que a inovação, a tecnologia, ela está se transformando o tempo todo. Eu escuto essa frase sua já há bastante tempo. Então, por exemplo, o laser cladding ali, né? Uhum. Na verdade, você tem que fazer ir testando, e avançando e evoluindo, quer dizer, uma peça que seria jogada fora, né? Exatamente. Aí falamos até de questões até ambientais, se a gente for falar, né? Lógico. De dinheiro, né? Com certeza. O cliente está lá, na verdade ele está economizando, mas ele está deixando também de descartar uma peça que talvez... Recentemente a gente fez um atendimento de emergência para um cliente, né? Que chegou com um problema e a gente tinha que dar uma solução. E nós já usamos a manufatura aditiva para recompor dimensionalmente, né, um colo de eixo, com o cliente, inclusive, dentro da nossa planta, ele acompanhando, e ele se surpreendeu com a qualidade do resultado final da peça recuperada, né? Então, muitas vezes você não percebe, você não consegue distinguir o que é uma peça nova, né, de uma peça que foi recuperada, né? Você olha para aquilo, você não vê a recuperação de tão perfeito que fica. Então, a gente já tem vários cases de sucesso e o cliente cada vez mais próximo da gente também para poder observar isso de perto, e esse foi um caso emblemático, ele acompanhou e a gente colocou a máquina para rodar e atendeu, né? E além dessa manufatura aditiva,
Quais são outros processos que a gente tem dentro da nossa fábrica hoje que você considera que também foi uma inovação que a gente trouxe? Ó, que eu posso trazer de dado recente, né? Que a gente implementou e validou e homologou, né? A fabricação de mancais de deslizamento, né? É uma tecnologia de fabricação também bastante complexa, né? Porque envolve dois tipos de Ó, e materiais. eu quero também, vocês falaram da rótula aí, eu quero fabricar sapatas, hein? Lá nas Zanini Turbinas. Exatamente. É mais um desafio aí para vocês. Que é um mancal também, né? Não deixa de ser um mancal axial. Exato. Então, hoje, a Zanini Henk com a outra unidade de negócios, né? Que é a Zanini Turbinas. Então, essas duas plantas hoje são autossuficientes, né? Na confecção e recuperação de mancais de deslizamento, né? E esse é o desafio, né? Você combinar dois materiais diferentes, né? O material de aço, né? Que é o corpo do mancal, né? E você fazer a adição de um segundo material, que não tem nada a ver com esse primeiro, né? Uma liga de estanho, e submeter esse componente a operar numa máquina de extrema precisão, né? Com potências altíssimas, são os turborredutores e mancais para rotor de turbina também. Então, esse é um processo que a gente já homologou, já implementou e está rodando, né? A gente usou muito na entre-safra agora, né? Teve muita troca de serviço aí entre essas duas unidades de negócio, a Zanini Serviços, a Zanini Turbinas, a Zanini Henk, onde a gente conseguiu trazer esse projeto que estava caminhando, né, Nogueirão? Isso. De uma forma um pouco mais lenta, vamos falar assim, né? Mais pontual, e a gente já trouxe com um pouco mais de força nessa entre-safra. E tem sido bastante... foi bastante... teve resultados muito importantes, significativos, né? Foi um sucesso. Sem contar outros processos, né, Cris? Como a capacidade das máquinas que nós temos hoje na fabricação de pares cônicos, para esses redutores de acionamento de moinho vertical. Vertical, né? No Brasil, não tem quem fabrique engrenagens de grande porte, né? Os clientes tinham que importar esses componentes. Ó, eu vou te falar uma coisa, né? Só no Brasil não, tá? A gente está indo para fora aí, a gente está recebendo muita cotação de cônico dos Estados Unidos, Europa. Realmente não tem muitos fabricantes do cônico aí pelo mundo, não. Inclusive, a gente está fabricando nesse momento uma engrenagem de 1.400 milímetros de diâmetro. Então, é algo até inédito, assim, pelo tamanho, né? A gente já fabricou engrenagens com tamanhos próximos a essa, aí, mas essa é a maior, está em fabricação nesse momento. Para um importante cliente aí de fabricação de cimento. Então, tudo isso, né, traz aí a Zanini Henk para um patamar de constante evolução, né, na parte de melhoria nos processos, porque fabricar só as engrenagens, que a gente já estava acostumado a fazer, né, fabricação e usinagem de carcaças, isso é pouco, né? Uma empresa como a Zanini Henk que investe muito em estudo, em pesquisa, em parcerias tecnológicas. Eu acho que isso como você falou, Cris, né? O céu não é o limite. Não é o limite, né? Não é o limite. Isso não para nunca, né? Não para nunca. E o legal disso tudo, Cris, é que todos participam, né, dentro da engenharia. Sim. Embora a gente tenha os tracionadores, né, que estão fora dessa roda viva, mas todo mundo contribui e participa, né? E no final, cada um que elaborou o seu respectivo projeto apresenta, né? Então, isso, do ponto de vista pessoal também, é um baita de um desenvolvimento, né? Porque dá protagonismo para a pessoa, né? Ela mostra a ideia dela, todo o trajeto, mostra os resultados. Isso também no crescimento profissional individual, né? Das pessoas que trabalham na engenharia e que de alguma forma suportaram o projeto, né? As áreas correlatas. Nossa, isso dá uma motivação enorme. A pessoa quer outro projeto, já quer tocar outro projeto, é muito bacana. Ô Paulo, então, você acredita que a inovação realmente permeou toda a organização? Olha, hoje isso já é algo que a gente respira isso todos os dias, assim, sabe? Não tem nada que a gente faça que a gente não se pergunta, né? Isso vai trazer o cliente vai perceber isso lá no final da linha, né? Vai trazer um ganho para o nosso cliente. Vai trazer competitividade para o produto, né? Porque não adianta ser só bonito, ser performar, mas não dá para colocar no mercado porque não tem preço, né? Então, a gente fica com igual aqueles pratinhos, né? Você vai lá, dá um pouco de energia em cada pratinho, não deixa cair nenhum.
para ver se está atendendo todos os requisitos. Mas eu diria que isso já contagiou todos na empresa. E para você, pessoalmente, porque você está mais de 20 anos, né? Na Sim. empresa, 24, você falou? Vou fazer 22 anos Vai fazer agora. 22. Você passou por todas as áreas da empresa. Sim. E agora você está nesse mundo, nesse universo, né? Com toda aquela expertise que você acumulou ao longo da sua jornada. Isso daí te motiva? Nossa, isso Você sentiu na tua vida alguma diferença? Cris, assim, isso para mim é um combustível, assim, sabe? De saber que eu vou Muito chegar bacana. na Zanini Henk e aquilo vai ser meu é como se fosse um alimento mesmo, é o combustível ali, né? Eu sei que eu vou chegar na Zanini Henk e eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu fiz no dia anterior, né? Ou dar continuidade naquilo que está em andamento. Puta, nada melhor do que não ter rotina, né? Eu acho que o marketing também, assim, eu amava o marketing porque todo dia um assunto novo, né? A gente não tem aquela rotina. E eu imagino, a inovação não é diferente, né? É mais difícil porque no final da linha ali você pode ter algum projeto, alguma coisa que não deu certo, ou que não avançou. Mas você ter os desafios diariamente deve ser muito legal. Né? E a grande jogada é assim, essa sinergia das próprias engenharias, né? Tá todo mundo junto, né? Então não são departamentos isolados, né? Como tá todo mundo junto, então eu viro do lado, eu já tô com o Nogueirão do lado ali. Então a gente tá pensando em alguma coisa e eu já recorro ao Nogueirão. Nogueirão, lá na análise de falha, né? Isso. O que você acha? Né? Você acha que a gente vale a pena avançar, estudar isso, ou a gente vai ter problema? Né? Então, já é um filtro também de todos esses inputs que a gente vai captando, né? E do lado já está a engenharia de processo também, engenharia industrial. Então, já vai discutir sobre como fabricar, se tem ferramenta disponível, se tem dispositivos. Então, é muito motivador, Cris, de verdade mesmo. É algo que está me satisfazendo muito profissionalmente. E aí, você falou já várias vezes sobre análise de falha e o Paulo colocou aqui sobre esse tema também. Uhum. Na verdade, a análise de falha é um desafio diário, né? Para você tem que dar uma solução. É fácil dar solução para o produto nosso, quando a gente tem o projeto, né? Não. Mas eu acho que bastante desafiador para vocês é vir ali um projeto multimarca, que a gente chama, né? Que é de um concorrente, e você tem que fazer a análise de falha, saber por que aquilo aconteceu, e além de você saber essa causa raiz, eu imagino que em um determinado momento vocês se unem para propor uma solução melhor de projeto. Não. Isso é um dia a dia ali também. E acho que, olha, isso agregou bastante para a gente, porque o cliente se sente muito assistido, sabe? Quando você consegue identificar de forma transparente, que a gente sempre fala com transparência, e ainda propor uma solução de melhoria. Isso que não tem valor, entendeu? Assim, na verdade, isso que tem valor, né? Para o cliente lá no final da linha, porque você, na verdade, está ajudando ele a resolver um problema e dando uma solução para aquela loucura que ele estava aí agora, o que eu vou fazer? Eu sou apaixonado pela análise de falha, eu entrei nessa área aí, foi o que acabou fazendo eu migrar para inovação, mas o problema da análise de falha é a pressão mesmo, né? Muitas vezes. Porque muitas vezes tem ali, vamos fazer a solução, vamos melhorar, mas é uma falha, né? Muitas vezes. Ou não tá performando bem, a gente vai em campo e vamos investigar, ou aí a falha já aconteceu, seja nosso equipamento ou não. E quando não é o nosso equipamento, aí eu tenho mais gosto ainda, porque a gente não tem desenho muitas vezes, a gente não tem nada, recebe o equipamento, o pessoal abre na fábrica, inspeciona, lauda, e o que a gente extrai de informação ali é espetacular, né? Muitas vezes equipamentos que vieram de fabricantes assim que a gente sabe que tem tecnologia de ponta. Então você pega muito detalhe do que a engenharia pensou, de como foi fabricado. É muito legal, uma fonte muito rica a análise de falha. E de aprendizado constante. De aprendizado. Isso gera muito conhecimento. E tem um vendedor do seu time que uma vez a gente saiu de uma reunião, e numa reunião de análise de falha, que a gente foi lá, apresentou a causa, a solução. Foi uma reunião bem difícil, tudo. Mas quando a gente saiu, ele tava com uma alegria e falando, puta, é isso que me motiva.
de entregar a solução. É isso que eu gosto aqui dessa empresa. De vir entregar a solução, ver o cliente confiante. Essa é uma etapa importante. E ver depois isso performando, isso dando certo. Sabendo que resolveu mesmo, sabe? Então, uma fonte muito rica ali hoje pra gente mesmo. Por isso que tá caminhando junto também. Análise de falha e inovação. Eu acho que não tem volta isso não. Eu fico muito feliz de ouvir e de sentir que vocês têm toda essa energia, né, e para trabalhar com a inovação. Agora eu vou fazer uma pergunta ainda sobre a inovação radical. Radical. Vocês estão vendo aqui, né? Nós temos aqui um Torque Max, tamanho B78, em 3D. Isso aí. É perfeito, né? A gente olha que é o equipamento como se tivesse sido fabricado na fábrica. Vocês acreditam que vai acontecer alguma coisa no futuro, que essas máquinas, essas impressoras 3D vão evoluir ao ponto, junto com a manufatura aditiva, que vai evoluir ao ponto da gente não ter mais máquinas e sim impressoras dentro da fábrica? Já tá acontecendo, eu já vi. Vocês acreditam nisso? Já, Porque eu fico ali sim. pensando, né, no futuro, né? Já tá acontecendo. Posso falar brevemente? claro. Eu já vi concorrente nosso, europeu. O cliente especifica no site o que ele quer, customizado, o que ele especificou no site, já cai para imprimir. Não passa por engenharia, por desenhista, não passa por nada. Componentes isolados do equipamento ainda, né? Componentes auxiliares, mas é questão de tempo de migrar para eixo, engrenagem, eu acho que é questão de tempo. Que coisa, Não né? tem volta, não. O que você acha? Vamos aguardar, então, Eu né? não só vi, mas como eu já até peguei na mão, assim, uma ferramenta de corte para fabricação da engrenagem. Em vez de você fabricar a ferramenta toda com o material para ela, você faz só a parte que vai realmente fazer a usinagem dos dentes. E o resto do corpo dessa ferramenta feito por manufatura aditiva. Então, vi isso Não. no congresso que a gente participou do ITA no final do ano passado. Então, já está acontecendo, Cris, Não. sabe? É questão de Olha tempo. só, que coisa, hein? E a gente tem que Fantástica. acompanhar, né? Temos que acompanhar. E às vezes, né, a gente fica ali, porque como a gente tem muitos produtos consagrados, né, que na verdade entregam alta confiabilidade para o cliente, eu vejo também você sempre defender isso, né, Nogueirão? Não é porque é consagrado que a gente não pode parar a nossa evolução, a gente tem que evoluir constantemente, né? Tem muito exemplo por aí, né, de empresa consagrada que parou a evolução ou foi para um rumo errado, isso pode acontecer também, né? Mas a gente parado a gente não pode ficar. Não pode. A tecnologia está avançando, a gente tem que avançar. O nosso produto vai avançar, eu tenho certeza. Isso aí não tem jeito não. E pessoal, acho que quem não entender isso, quem não for junto, Vai ficar para vai trás. ficar para trás. Que não sejamos nós, né? Não. Muito pelo contrário. Bom, pessoal, tem algum outro tema que vocês gostariam de comentar sobre inovação que não foi abordado aqui? E aí, Paulo? Acho que a gente falou bastante, de uma forma geral. Se a gente for falar de inovação, de melhoria, Cris... Tem mais 3 a podcasts a aí gente pela vai ficar frente. o dia todo aqui, porque a gente se empolga, né, pra falar. Paulo falou de Mancal, eu me segurei aqui, porque senão não ia parar de falar de Mancal. Nossa, Mancal é um negócio muito... Eu gosto. É fascinante, assim, porque é uma tecnologia, não só de fabricação, mas de design, né, de projeto, que se você não tiver os cuidados, né, na hora de fabricar, tudo aquilo que foi previsto na fase de projeto vai por água abaixo, né? Você imagina, né, um eixo de um turbo-redutor rodando a 6.000 rotações por minuto, né? Às vezes mais que isso, 40 né? megawatts sendo 40 gerado mega, ali. então é uma responsabilidade enorme, Total. né? E assim, e tanto tem que ter essa responsabilidade, né, Cris? Imagina, os nossos equipamentos são espalhados no mundo inteiro. Não. Então você imagina o que é você fazer um overhaul numa máquina que está lá na Ásia, que está nos Estados Unidos. Então isso tem que ser bem pé no chão. complexo. É bem complexo. Tem que tomar muito cuidado e ter muito juízo. Exatamente. Não é? Com certeza. Não, beleza. Gente, então, por favor, Nogueirão, deixa aqui pra gente as suas redes sociais, para quem quiser te seguir. Você também, Paulo, por favor. Perfeito.
Também já agradecendo o convite, tá, Cris? Muito obrigado a todos. Sinta-se reinvitado Opa. ou reconvidado. Eu estou no LinkedIn, Luiz com Z, ponto Nogueirão, sem o tio, Nogueiral. Legal. É. E você, Paulo? E também, Cris, quero deixar o meu agradecimento, né? Foi um prazer participar aqui, esse podcast muito bacana. Seja sempre muito bem-vindo. Legal, muito obrigado. E eu também estou no LinkedIn, né? Paulo Henrique Gonzalez. Quem quiser dar uma olhadinha lá nas postagens, né? Quem tiver alguma dúvida, né? Pode também, quiser com falar certeza. sobre inovação, fale com eles através do LinkedIn, né? Ou então mande as suas perguntas lá. Existe o LinkedIn da Zanini Henk e nós certamente vamos atender e vamos responder. Quero agradecer a todos que estão ouvindo esse podcast. Outros estão por vir. Muito obrigado pelo tempo de todos vocês e também pelo comprometimento aqui com esse podcast. Legal. Legal, foi um prazer, Cris. Prazer é nosso. Obrigado.